Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Depois de toda a polêmica levantada pela crise da carne, a qualidade de outros alimentos oferecidos ao consumidor também está sendo questionada, hein? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permite uma quantidade de resíduos como fragmentos de insetos, fungos e até areia que não provoca danos à saúde das pessoas. Acredite, alimentos industrializados como extrato de tomate, ketchup e maionese podem conter pelos de roedores e também insetos. Mas não se assuste, a quantidade permitida pela Anvisa não é visível e não traz qualquer dano ao consumidor. Que existem limites para diversos grupos de alimentos, daquilo que nós chamamos de fragmentos de insetos ou mesmo fragmentos de pelos de roedores, desde que dentro dessas quantidades preconizadas não causam quaisquer danos à saúde. Então, por exemplo, para extrato de tomate, de acordo com a legislação, existe um limite de 10 fragmentos de insetos que podem ser patas de artrópodes, de moscas, de insetos em geral, e no máximo um fragmento de pelo de roedor, que não vai ser necessariamente visível a olho nu. São denominados um laboratório de microscopia, onde essas amostras elas são enviadas para esses laboratórios especializados. Cada amostra ela possui uma metodologia específica para fazer uma preparação, para depois essa amostra ela vai ser passada por uma placa, onde nessa placa ela vai ser submetida à visualização pelo microscópio. E no microscópio, dentro daquela área, daquela placa, se faz a contagem da quantidade. A professora da Universidade Federal de Uberlândia, Marielle Lima, que é doutora em engenharia de alimentos, explica que existem regras rígidas para a produção de alimentos no Brasil. Segundo ela, a indústria é obrigada a manter programas de controle de insetos e roedores. Se colocam iscas contra roedores, se colocam proteções nas janelas contra a entrada de insetos. Então, o que acontece é que mesmo com todos esses cuidados e essas boas práticas, as tecnologias existentes até o momento tornam inviável que não exista nenhum fragmento. Quando essas boas práticas elas não são realizadas, esses valores eles vão ultrapassar o permitido. Os celulares se tornaram ferramentas para facilitar a nossa vida, não é mesmo? É, Jonatas, e cada vez mais os desenvolvedores usam os espaços colaborativos para buscar soluções tecnológicas criativas. O peso da mochila dos filhos fez com que Luiz e a mulher criassem o caderno digital Studying Pad. A ideia do aplicativo é disponibilizar no iPad todos os conteúdos e os livros usados na escola. O caderno digital é como se fosse, ele supre a necessidade de todos os cadernos e os livros de uma sala de aula, de uma faculdade, do ensino fundamental. Aqui dentro você tem todos os cadernos de todas as matérias, o horário das aulas, os calendários, ele tem agenda, ele tem um alarme quando começa a aula, quando termina a aula. Você consegue tirar foto e você consegue escrever. Tá? Com o seu próprio dedo, em várias cores. Então ele tem milhares de utilidades. José usou a tecnologia para cultivar plantas dentro do apartamento. Foram muitas tentativas, mas ele sempre esquecia de regá-las. Foi tentando resolver este problema que ele e outros 11 amigos desenvolveram o Organo Garden. O sistema ligado a um aplicativo oferece todas as informações e recursos para cuidar de uma planta. Ele vai ser um vaso, vai ser um box inteligente, com sensores de luminosidade, de temperatura, de umidade. E com todos esses dados, a gente vai poder dizer para cada pessoa, no seu próprio espaço, o que ela pode e o que ela não pode plantar. Então, você vai ter no seu smartphone um aplicativo
Você vai saber, olha, eu deixei o box aqui, eu sei que eu posso plantar cebolinha. Alface não dá porque falta luz. A gente também pretende implementar algumas coisas que sejam auxiliares, uma luz adicional, uma luz LED. São tecnologias como essas que deixam o nosso dia a dia mais fácil. As tecnologias que a gente tem como smartphone, internet, né, e essas outras tecnologias, elas acabam influenciando cada vez mais a nossa vida quando a gente começa a ter aparelhos que conseguem ter uma capacidade de processamento de dados que é muito maior, uma memória que é muito maior, e a partir daí a gente começa a depositar nesses aparelhos, né, e nesses aplicativos, nessas coisas, tudo que a gente tem na nossa vida real. A pergunta-chave de todo desenvolvedor hoje de startup, de aplicativo é: qual que é o problema da vida das pessoas que eu preciso solucionar? É claro que você tem alguns problemas que advêm daí, né? Então, por exemplo, sei lá, desde profissões que acabam se perdendo, né? Ao longo do tempo, por causa da tecnologia e dos avanços tecnológicos, mas em contrapartida você tem outras profissões que acabam surgindo, né, por exemplo, também. O Organogarden foi desenvolvido neste laboratório do Senai. Aqui as ideias saem do papel. A sua, por exemplo, também pode virar realidade. Este espaço com máquinas especialistas pode ser explorado por qualquer pessoa. Um espaço de colaboração, integração e rede. Esse é um dos princípios do laboratório aberto, dos laboratórios abertos do mundo inteiro. E a ideia é que é um ambiente de colaboração, criatividade, onde você permite a troca e daí que nascem projetos realmente inovadores. A qualquer pessoa que tenha uma ideia, que queira transformar essa ideia em realidade fisicamente, ela pode nos procurar, que a gente ajuda a estruturação dessa ideia e ela pode utilizar todos os nossos equipamentos para fazer um protótipo dessa ideia e levar esse protótipo para investidores, para o mercado ou mesmo para dentro de uma indústria que tenha interesse. Então a gente atende tanto pessoas físicas como pequenas empresas e grandes empresas. Você conhece sinoterapia? É o tratamento feito com a ajuda de cães para melhorar a vida de pessoas com deficiência. Jonatas, e no Rio de Janeiro a agenda de Jade e Joia está lotada, para alegrias de pais e crianças. Jade e Joia são da raça Golden Retriever e têm 3 anos. Elas fazem parte da terapia feita com crianças de 6 a 8 anos na APAI, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais da Tijuca. A sinoterapia, como é chamada esse tipo de atividade, beneficia crianças com síndrome de Down, autismo e outras deficiências. A parceria com a Guarda Municipal foi retomada neste mês. Quando elas chegam, algumas crianças ficam acanhadas e outras já correm para a brincadeira. Um carinho, um passeio com a coleira, um jogo de bolinhas e muito afeto. Para a mãe do João Marcos, de 6 anos, a sinoterapia faz toda a diferença, já que a família não pode ter cachorro em casa. É uma bênção, porque ele evoluiu bastante. Ele está aqui, vai fazer 2 anos, e nesses 2 anos ele teve uma melhora, assim, um avanço, que para muitas mães é pequeno, que para a gente que está aqui, que passa o que nós passamos, é muita coisa. Cada sessão com os animais dura em média 1 hora. Esse breve contato permite o desenvolvimento das habilidades motoras, da socialização e da concentração. Estudos apontam que ao acariciar um animal, o ser humano libera endorfina, que é o hormônio do bem-estar, e com isso consegue diminuir os níveis de estresse e agressividade. A sinoterapia, essa terapia com os cachorros, ela ajuda a criança a se comunicar melhor, a interação social da criança melhora, o sistema imunológico também melhora, todo o desenvolvimento motor da criança pode ser melhorado também através do cachorro. O cachorro acaba sendo uma ponte entre o terapeuta e a criança. Os cães que participam do trabalho passam por uma preparação criteriosa, que pode levar 1 ano de adestramento. Eles são escolhidos para a missão já desde pequenos. É uma das raças indicadas para esse tipo de trabalho pela sua docilidade, pela sua afinidade com crianças. Então a gente faz toda essa seleção antes. Antes do encontro com as crianças, os bichos passam por uma espécie de tratamento de beleza. Tomam banho, cortam as unhas e passam pelo controle de zoonoses. O calendário vacinal dele está todo em dia, a parte de vermifugação, então toda essa parte de profilaxia também tem uma atenção especial. Ao final da sessão, o abraço é de até logo, porque amigos de verdade não sabem dizer adeus. Uma exposição em Maceió leva os visitantes a degustar com os olhos as obras de 10 artistas contemporâneos. Menu degustação.
Não se trata de gastronomia, é outra forma de arte. As obras nos convidam a degustar, mas com os olhos e os sentimentos. São trabalhos de 10 artistas paulistanos que trazem para os alagoanos um pouco do seu talento. São artistas que discutem o espaço público, que é uma discussão que está alta e é muito pertinente no nosso estado. E isso é importante trazer para o Nordeste brasileiro como para o mundo inteiro. Quanto mais a gente puder fomentar isso, mais a gente faz o nosso papel e sente como um trabalho realizado. Cada obra é diferente da outra. São estilos variados, mas uma única proposta: trazer uma experiência agradável e principalmente sensorial, ainda que a degustação seja no sentido figurado. Por isso mesmo, foge aos padrões. Se há uma coisa que a gente percebe nessa mostra é que ela é anticonvencional. Isso fica claro na própria proposta dos artistas, quando eles nos convidam a degustar tudo que tem aqui. Um exemplo maior é essa obra. A gente tem a nítida impressão de que ela está se projetando em direção ao observador. Obras como essa exemplificam bem o trabalho do artista plástico André Brunharo, que inova na estética, na forma de apresentação e, claro, no diferencial. Eu não quero ser ter o mesmo padrão de todos e chamar mais atenção, fazendo esses recortes que eu faço e dando esse acabamento com pintura automotiva, deixando a peça bem acabada. Eu gosto de trabalhar o desenho do bidimensional para o tridimensional, trazendo ele, parecendo que ele está saindo da parede. A mostra está em cartaz até 16 de abril na Galeria Gama, na Jatiuca, de segunda a sexta-feira, das 14 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. A entrada é franca. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau para você.